Ana virou babá da irmã em um dia, mas o que encontrou no quarto foi chocante. Ana não tinha ideia do que esperar quando recebeu a ligação que mudaria sua vida para sempre. Com apenas 21 anos, ela ainda sonhava em viver a vida típica de uma jovem, cursar a faculdade, sair com as amigas, planejar o futuro. Mas, de repente, tudo desmoronou. A morte inesperada dos pais a tornou guardiã de Clara, sua irmãzinha de 7 anos. O que parecia ser uma responsabilidade esmagadora logo se transformou em uma luta constante entre o dever e os sonhos que ela ainda nutria. Uma tarde nublada, enquanto organizava o quarto de Clara, Ana se deparou com algo que a deixou com os pelos arrepiados. No fundo do armário empoeirado havia uma caixa antiga, coberta por uma poeira que parecia esconder segredos. Curiosa, Ana a puxou para fora e sentiu um frio na espinha. A caixa estava trancada, mas a pressão de seu interesse fez com que ela forçasse a abertura. Dentro, objetos estranhos a esperavam: um boneco de porcelana, um cristal que parecia brilhar com uma luz própria e um amuleto com símbolos que Ana nunca tinha visto antes. E uma carta, amarelada, que parecia ter sido escrita há muito tempo. Ao desdobrar a carta, Ana leu palavras que a deixaram tensa. Clara não é como as outras crianças. O que ela possui em si é precioso e perigoso. Cuidado com aqueles que se aproximam. Eles vêm em busca do que ela esconde. Seu coração disparou. O que poderia ser tão especial? O que deveria temer? O ambiente parecia se fechar ao redor dela. O silêncio carregado com uma sensação de terror iminente. Dando um passo para trás, Ana começou a lembrar de momentos estranhos que tinham acontecido com Clara. Como quando a menina fez os móveis da sala se moverem sozinhos durante uma briga na escola. Ou como, algumas vezes, mesmo sem dizer uma única palavra, ela conseguia fazer os brinquedos fazerem o que queria. Seriam histórias da infância de uma garota inquieta ou algo muito mais profundo e obscuro? Enquanto refletia sobre isso, um sussurro suave a observava. Ela não deveria ter deixado a irmã tão sozinha. A sensação de que estava em perigo aumentava a cada segundo. O mistério da caixa e o que aquelas palavras poderiam significar começaram a consumir sua mente. Sem saber o que fazer, Ana se viu em um impasse. Ela precisava proteger Clara, mas até onde iria para descobrir a verdade? Mal sabia ela que a entidade que estava atrás da irmã estava mais próxima do que imaginava, e o armário, com os murmúrios sombrios e ameaçadores, poderia conter tanto seus piores medos quanto respostas que ela nunca quis saber. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida. Rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana sentiu um calafrio quando a voz de Clara soou novamente, mais insistente. Vem aqui. Aquilo não era normal. De volta à caixa, a carta queimava em suas mãos, enquanto o armário se tornava uma fonte de terror. A luz fraca do quarto piscava, como se estivesse respondendo ao chamado estranho da irmã. O coração dela batia rápido, o eco pesado do medo fazendo-a hesitar. Mas a preocupação com Clara superava qualquer impulso de fugir. Com a respiração acelerada,
ela se aproximou do armário. O cheiro de mofo e madeira velha invadiu suas narinas. A mão dela balançou entre abrir a porta e recuar. Então um grito abafado cortou o ar. O som não parecia vir da Clara. Parecia algo mais profundo, mais antigo. Ana puxou a porta do armário com força. Para seu horror, não encontrou apenas Clara, mas algo muito maior. Um livro grosso com a capa de couro desgastada estava apoiado em um canto. Ele emanava uma aura sinistra, e ao abrir, páginas amareladas revelavam textos em uma língua que ela não conseguia entender. Frases em latim escorriam como um veneno por suas veias. Enquanto estava concentrada no livro, algo se mexeu atrás dela. Ana se virou rapidamente e congelou. Clara não estava mais a poucos passos. Agora ela estava parada na porta do armário, e seus olhos brilharam com uma luz peculiar, quase hipnotizante. O som que saía de seus lábios não era humano. Era um sussurro de vozes entrelaçadas, como um canto distante. Ana sentiu uma dor no peito. Não era a irmã que ela conhecia. Não importa o que você faça, Ana. Eu não posso ir embora, anunciou Clara, a voz ecoando como se existissem várias pessoas falando ao mesmo tempo. O medo misturado à confusão fez com que as pernas de Ana tremerem. Era como se alguma força obscura estivesse possessando sua irmã. O que aconteceu com você? Ana gritou, fervendo de raiva e desespero. Clara simplesmente sorriu, mas não era um sorriso de inocência. Era um sorriso de controle. Eles estão chegando, Ana, e você não pode me parar. Ninguém pode. Com essas palavras, a expressão de Clara mudou. A menina que Ana conhecia desapareceu, deixada para trás por algo que não era dela. O ambiente pulsou e o boneco de porcelana na caixa pareceu vibrar. O cristal brilhou intensamente, lançando sombras dançantes nas paredes. Ana não sabia que o que ela tinha acabado de descobrir ia além de qualquer fantasia. Sem entender o que estava acontecendo, a verdade começou a endurecer seu coração como uma pedra. Desde o momento em que os pais morreram, Clara, de alguma forma, tinha sido protegida por um poder ancestral. E agora isso estava prestes a ser revelado. Decidida a enfrentar a realidade, Ana agarrou a mão de Clara, puxando-a de volta. Desça de volta, gritou. Um vento gelado soprou do armário, arrastando promessas de escuridão. Clara, agora completamente diferente, começou a rir. Uma risada que fez a pele de Ana arrepiar. Era uma risada que ressoava com segredos antigos. Um eco que prometia destruição. Ana, não pode me salvar. Clara gritou, e num movimento rápido, ela se afastou, fazendo com que o quarto se enchesse de uma luz ofuscante. Ana se sentiu sendo lançada para trás, um abrigo de fraqueza desmoronando ao seu redor. Quando a luz se apagou, tudo o que ficou foi um sussurro nostálgico no ar, como as fronteiras de um mundo que havia se desfeito. Ana caiu ao chão, se perguntando se tinha perdido Clara para sempre. Mas por trás da sombra do armário, uma nova figura, maior e mais ameaçadora, começou a se materializar. E agora, mais do que nunca, Ana sabia que a batalha estava apenas começando. E o que ela tinha descoberto mudaria tudo para sempre. Ana caiu ao chão, atordoada com a visão sinistra que se materializava diante dela. Clara estava ali, mas não era mais Clara. O olhar dela irradiava uma intensidade insuportável, uma luz que fazia a escuridão parecer ainda mais densa. E o livro, agora aberto, pulsava como um coração batendo com força, ecoando cada palavra que Ana mal conseguia processar. Ela se levantou lentamente, as pernas tremendo, a mente a mil por hora. Clara! Gritou, a voz trêmula. Que está acontecendo com você? Mas Clara sorriu novamente.
Esse sorriso que prometia coisas horríveis e segredos guardados. A atmosfera estava pesada, carregada de uma energia que Ana nunca tinha sentido antes. O cheiro do mofo se intensificava, como se o próprio armário estivesse respirando pesadamente. De repente, um estrondo ecoou, e o chão sob seus pés pareceu tremer. A luz começou a piscar ferozmente, e um vento gelado invadiu o quarto. Ana se sentiu puxada, como se estivesse sendo chamada para a escuridão. Nesse momento, uma sombra mais alta apareceu atrás de Clara, e Ana sentiu seu coração parar. A criatura era uma figura escura, com garras afiadas como lâminas e um sorriso torto. E parecia confundir dor e prazer. Você não deveria ter vindo aqui. A coisa sussurrou, a voz emitindo um som de vozes misturadas que parecia vir de todos os lados. Ana ficou paralisada, e a cena diante dela parecia um pesadelo conturbado. Clara começou a se mover lentamente em direção à sombra, seus olhos brilhando de maneira hipnótica. Cuidado, Clara, não se aproxime, Ana gritou, mas era como se as palavras ecoassem em um abismo sem fim. Ela precisava agir. Ana olhou para a caixa no chão, buscando qualquer objeto que pudesse servir. O boneco de porcelana e cristal, o amuleto, tudo parecia sem sentido agora. Mas então, dentro do turbilhão de sentimentos, algo se destacou. O livro. Era algo poderoso. Preciso descobrir o que há nele. Quando tomou a decisão de se aproximar do livro, Clara olhou para ela com uma expressão que a fez gelar. Ana, você nunca entenderá. Você não é parte disso. Você nunca deveria ter sido. Um grito ecoou, cortando a tensão como uma faca. Ana se virou para ver de onde vinha, e seu coração quase parou. Era sua mãe. Mas misturado com a imagem dela, havia fragmentos de memórias que não faziam sentido. Momentos que Ana achava que eram apenas lembranças de infância. Mãe? Ana sussurrou, a confusão dominando a razão. Mas você, como? Silêncio, Ana. A voz de sua mãe soou estrondosa, reverberando no quarto. Eu fiz o que tinha que fazer. Eu protegi Clara de vocês, de tudo. E agora é a hora da verdade. Com um movimento brusco, as paredes começaram a se fechar. A figura da sua mãe se distorceu, revelando um rosto sombrio que Ana nunca viu antes. O coração dela disparou. Não podia ser. O que estava acontecendo? Clara tinha razão. Ela não era parte dessa realidade. Sem pensar, Ana agarrou o braço de Clara, puxando-a para longe da sombra. Nós vamos sair daqui, declarou com firmeza, um nó no estômago. Você não pode, Ana. Você não pode sair. Clara gritou novamente, mas agora, a voz dela era uma mistura de medo e determinação. Era como se o poder sombrio estivesse se retorcendo para manter Clara aprisionada. E Ana sentia que havia algo ali que não era só outra força. Era um laço que aprendia a sombra. O quarto começou a girar, e Ana percebeu. Não estavam apenas lutando contra um ser do além. Estavam enfrentando seus próprios fantasmas, os segredos que acobertavam suas vidas. O que Clara tinha dentro de si não era só um mistério, mas a verdade sombria sobre o que seus pais realmente eram. Ainda atordoada, Ana olhou nos olhos de Clara, e num instante, tudo fez sentido. Ou melhor, nada fazia sentido. As palavras da carta ressoavam na sua mente. Cuidado com aqueles que se aproximam. Será que havia mais na história de sua família do que ela pensava? Nesse momento, tudo virou caos. A luz mudou para um vermelho intenso enquanto os sons da briga eram abafados por uma onda de barulho, como se o próprio mundo estivesse desmoronando ao redor delas. Clara estava mudando, mas Ana não sabia se era para melhor ou pior. Uma nova figura sombria apareceu atrás delas e agora tudo estava se desdobrando em direções que Ana não poderia prever. Não importa onde você vá, nós estaremos sempre com você. A voz da sombra ecoou, e Ana percebeu que o verdadeiro horror
ainda estava por vir. Ana sentiu seu coração disparar enquanto a sombra se aproximava. Ela sabia que enfrentava algo além da compreensão humana. Clara, com um brilho hipnótico nos olhos, estava em um estado que desafiava tudo o que Ana conhecia. E a figura obscura atrás dela era ainda mais aterrorizante do que qualquer pesadelo. A atmosfera estava carregada e cada segundo parecia um teste de coragem. Ana, vem aqui! Clara chamou novamente, a voz distorcida ecoando, sugando Ana para uma vertente de desespero. A expressão de medo se misturava com a determinação. Ana não podia beixar Clara com aquela coisa, não assim. Com todas as forças, ela gritou: "Nós somos irmãs! Você não pode fazer isso!" O chão tremeu, os objetos ao redor vibraram, e a risada de Clara se transformou em um eco sombrio, multiplicado em vozes que faziam Ana sentir como se seu próprio sangue estivesse congelando. A sombra girou, lançando um olhar maligno, como se tudo estivesse sob seu controle. Mas algo ainda não estava claro em Ana. A imagem de sua mãe a vinha atormentando rapidamente, e aponta um fio de conexão que agora parecia ecoante. "Mãe, onde estão você e o pai? O que vocês realmente fizeram?" Nesse instante, a sombra hesitou, e algo em sua presença pareceu enfraquecer. Uma fissura se formou entre todas aquelas energias opressivas, e um brilho azulão surgiu entre a fumaça. A figura tomou forma, e Ana ficou paralisada. Era sua mãe, mas não como ela lembrava. Seu rosto estava pálido, os olhos repletos de dor. "Ana, não é o que você pensa", disse ela, quebrando a expectativa. "Como assim, mãe? O que você está fazendo aqui? O que aconteceu com Clara?" Ana exigiu saber, sua voz carregada de uma mistura de alívio e desespero. A situação estava mais emaranhada do que parecia, e ela precisava de respostas. Eu não pude contar. Eles vieram atrás de você, da nossa linhagem." A mãe respondeu, olhando para a sombra com uma mistura de medo e desafio. "Clara não é como você pensa. Ela é a chave." Ana sentiu uma onda de incredulidade. "A chave? Para quê? O que você quer dizer?" As palavras da mãe a confundiam. Toda a sua vida, aquela história familiar que parecia simples agora explodia em complexidade. Ela é a guardiã de um poder, e eles estão aqui para tomá-la, gritou a mãe, apontando para a sombra, cuja forma se tornava cada vez mais ameaçadora. "Por sua segurança, eu fiz um pacto." O silêncio cortante tomou conta do ambiente. Ana olhou nos olhos da mãe, fazendo uma viagem por lembranças e dor. O que ela estava dizendo? Um pacto? Com quem? Uma verdade chocante se formava em sua mente. Mas não era somente isso. No fundo, algo ainda mais sinistro estava escondido. "Você fez um pacto? Com eles?" A sombra riu, uma risada que atravessou Ana como uma faca. "Vocês acham que são especiais? A verdade é que eu sou parte disso tudo. Minha essência nunca deixou este mundo", disse a figura sinistra, a voz agora inerente ao espaço. Ana sentiu o chão sob seus pés balançar. Tudo o que acreditava até ali estava se desfazendo. Clara começou a se contorcer, uma batalha interna visível em seu rosto. "Ana, eles não são o que você pensa." Nossa mãe, Clara, tentou falar, mas a sombra agarrava seu espírito com firmeza. "Cale-se!" gritou a sombra. Um clarão iluminou o quarto, e a parede atrás do armário começou a se desmaterializar, revelando uma passagem para uma dimensão desconhecida. Ana percebeu o que estava prestes a acontecer. As linhas entre passado e presente, entre real e irreal, estavam se desfazendo. Aquilo era apenas o começo. "Nós precisamos sair daqui", Ana gritou, mas sua voz mal conseguia atravessar a pressão. Algo dentro dela pulsou, um desejo ardente de salvar não só Clara, mas também de confrontar a verdade que sua mãe escondia. Sem saber como,
Uma força desconhecida tomou conta dela. Seu poder não é melhor que o nosso. O quarto girou mais uma vez e, em um instante, a conexão com Clara e a eterna batalha com aquela sombra se tornaram uma lembrança distante. E quando tudo parecia prestes a parar, uma voz sussurrou ao seu ouvido, trazendo-lhe notícias ainda mais devastadoras. Não se esqueça, Ana. Você faz parte disso. Tudo. A escolha é sua. Ana se viu diante da divisão entre esses dois mundos. O conhecido sendo engolido pela escuridão e o desconhecido pulsando diante dela, tentando seduzi-la para aquele lugar aterrorizante. E assim, em uma guerra de instintos e laços familiares, ela teve que decidir qual era seu verdadeiro lugar. Diante da escolha, o peso da verdade desabou sobre ela, a revelação prestes a mudar tudo. O que era amor? O que era traição? Com a sombra à espreita, a luz do novo possível surgiu em sua mente. Ela não sabia o que fazer, mas sabia que algo tinha que mudar. A batalha estava apenas começando. E quem realmente era? Isso ainda era o maior mistério de todos. Ana sentiu seu coração disparar enquanto a sombra se aproximava. Era uma sensação de que o mundo estava desmoronando. E a escolha que tinha que fazer se tornava cada vez mais clara. Ela olhou para Clara, a irmã que amava, mas que agora estava à mercê de alguma força obscura. Ela era a chave. E nesse momento, tudo girou. A luz vermelha ao redor delas pulsou, e um estrondo alto ecoou. Não, gritou Ana, com a voz rasgada. A sombra se manteve firme, mas uma fissura se formou entre ela e a figura de Clara. O que estava acontecendo? O espaço parecia distorcido, como se o próprio tempo tivesse começado a escorregar entre seus dedos. E então, em meio ao caos, houve uma explosão de energia. Um brilho ofuscante iluminou o quarto, e em um instante, as figuras se tornaram sombras se misturando ao ímpeto da luz. Ana fechou os olhos e quando os abriu novamente, tudo parecia diferente. Ela estava em uma sala vazia. Mais uma vez, o cheiro do mofo estava no ar, mas agora a escuridão estava mais distante. O silêncio era opressivo e uma sensação estranha invadiu. O que era aquele? E onde estava Clara? Então, uma figura surgiu diante dela. Não era Clara. Era alguém que ela reconhecia, mas que nunca esperou ver. Seu pai. Ele estava ali, mas não era a imagem do homem amado que Ana guardava na memória. Seus olhos estavam vazios, e a expressão dele era de urgência. Ana, você precisa me ouvir. Sua voz estava estrondosa, como se reverberasse nas paredes. Papai? Como que está acontecendo? Ana se sentiu perdida. As memórias de seu pai, as risadas, os abraços, tudo parecia uma vida distante. Um sonho que ela não queria esquecer em meio ao pesadelo. Ele apontou para a escuridão. Clara não é quem você pensa que é. Nós fizemos escolhas. Protegemos você de verdades terríveis. Ela é a descendente de uma linhagem antiga. Você também é. Mas Clara traz dentro de si um poder que nós não conseguimos controlar. As palavras de seu pai se arrastaram, como se ele estivesse lutando contra algo maior. Por isso eu fiz um pacto, para proteger você duas. Ana sentiu um frio profundo subindo pela espinha. Um pacto? Com quem? O que você sacrificou? A voz dela se elevou, cheia de desespero e raiva. Como seus pais podiam fazer algo assim? As respostas eram mais pesadas do que ela poderia suportar. Pelo amor de Deus, Ana, você não entende. O poder dela é o que eles estão buscando. E essa sombra é só o começo. Ela está aqui para coletar o que é devido. O olhar de seu pai tornava-se cada vez mais carregado. O que fizemos para manter você a salvo pode afetar a vida de todos, não só a sua. Antes que Ana pudesse processar tudo, uma chama surgiu na sala, envolvendo tudo ao redor. A figura de seu pai começou a se distorcer.
os traços dele se esvaindo como fumaça. Ana, você precisa escolher quem será. Não é para você voltar. O que temos deve permanecer em segredo. A verdade é a maldição. O chão tremeu novamente, e Ana gritou. Quando olha, percebeu que a sala estava se desmoronando. A sombra estava destruindo tudo. E Clara, o que aconteceu com ela? O pai dela havia se evaporado em um momento, e o que sobrou foi um eco de promessas quebradas. Ana, repleta de incertezas, correu para a única saída que restava. Mas ao cruzar a porta, a escuridão a abrigou. Clara apareceu novamente, mas era diferente. Sua expressão estava confusa, tão distante, como se estivesse lutando contra a própria escuridão dentro de si. Ana, você não deveria ter vindo aqui. Nós temos que. E então, tudo se apagou. Uma luz intensa envolveu Ana e sua mente. Onde Clara estava agora? Como tudo havia mudado tão rapidamente? A única coisa que restou era o som de sua própria respiração, enquanto a verdade esmagadora se formava em sua mente. Sua vida, sua linhagem, não era o que parecia. E talvez, apenas talvez, seu próximo movimento era a chave para desvendar essa neblina de segredos. Ela olhou para o nada, a escolha à sua frente. O que aquilo significava para elas? A escuridão que a cercava parecia sussurrar revelações antigas. Ana sentiu uma pressão crescente no peito, sabendo que a batalha estava longe de terminar e que a verdade que vira poderia ser a única coisa que a salvaria. Mas a que custo? Ana olhou ao redor, engolida por uma escuridão opressiva. Sua mente girava em um turbilhão de confusão e medo, enquanto tentava entender a situação. Clara sussurrou, notando que o espaço de alguma forma parecia mudar. As paredes do quarto estavam se desvanecendo, e a luz ao redor dela pulsava como um coração frenético. Ana, acorde! A voz de Clara soou, não mais hipnotizante, mas cheia de desespero. Era como se a própria essência da irmã estivesse lutando por controle. Ana fez um movimento, tentando se aproximar, mas a parede da sala agora se transformava em uma espiral de sombras. E então tudo pulverizou. Com um estouro, Ana foi lançada para o lado, caindo em uma sala diferente. Tinha o mesmo cheiro de mofo, mas havia uma luz tênue, fraca e pulsante. Uma sensação de déjà vu envolveu Ana. O que estava acontecendo? Ela se levantou, ainda perdida em meio ao caos. Clara, onde você está? Gritou, sua voz ecoando pelo vazio. Quando ela pisou em frente, a luz começou a formar uma figura. Não era Clara. Era uma mulher que Ana não esperava ver de novo. Era a avó. Não qualquer avó, mas aquela que ela achava que tinha morrido anos atrás. E que você está fazendo aqui? Ana gemeu, a incredulidade a consumindo. A imagem da avó estava nublada e distorcida, como se uma neblina a envolvesse. Não, você não pode estar aqui. Estou aqui, Ana. A avó respondeu com uma voz suave, mas cheia de uma gravidade que Ana não conseguia ignorar. O que está acontecendo com você e com Clara? É muito maior do que vocês imaginam. Ana sentiu um aperto no peito. Cada palavra da avó parecia profunda e horripilante. O que você quer dizer? Minha irmã? Ela está em perigo? Ela é a chave, Ana. O poder dela conecta-se a uma linhagem mais antiga do que vocês podem entender. Quando seus pais fizeram o pacto, eles pensaram que estavam protegendo a vocês, mas na verdade, acabaram abrindo uma porta que não deveria ter sido aberta, explicou a avó, sua expressão séria. Agora, a sombra busca o que é dela. O que é de vocês? Ana estava em choque. Por que você nunca me contou? Por que nossa família sempre escondeu isso de nós? A avó olhou nos olhos dela, o peso da verdade enraizado em seu olhar. Porque não podíamos. Vocês não estavam prontas. Quando Clara nasceu, eu disse aos seus pais que ele tinha um dom, um poder. E eles, com medo,
decidiram se afastar dele. As palavras dela ecoaram na mente de Ana. Era como se ela tivesse desenterrado segredos enterrados há muito tempo. A luz por trás da avó começou a pulsar mais forte, e Ana sentiu uma pressão crescente. Clara não está apenas em perigo, ela é o perigoso. O que acontece agora determinará o seu destino e de toda a sua linhagem, disse a avó, como se estivesse desmoronando, transformando-se em fragmentos de luz. Não, Ana gritou, estendendo a mão, mas já era tarde. A luz se apagou e uma fissura se abriu no chão. Clara apareceu, mas já não era a mesma. Seus olhos estavam cheios de uma máscara de dor e uma intensidade de outra realidade. Ana, eu não posso voltar. O terror misturado à confusão foi suficiente para fazer Ana hesitar. O que você quer dizer? Sua voz estava trêmula. O espaço ao redor dela começou a tremer, como se um terremoto estivesse prestes a acontecer. Você precisa entender. Eu sou mais do que você pensava. Eu não sou apenas sua irmã. Sou parte de algo imenso. Algo que nossos pais tentaram esconder. A voz de Clara se distorceu, entrelaçando-se com um eco profundo. Ana sentiu seu mundo desmoronar. Parte de quê? O que você realmente é? Nesse instante, uma imagem aterrorizante passou pela mente de Ana. Um plano, um estrondo. A sombra que a cercava era, na verdade, um fragmento do que Clara realmente era. Você não é só minha irmã. Isso tudo, o nosso passado, a família. Clara, você está se tornando parte dessa sombra. Não! Clara gritou, mas sua voz ecoava com risadas distantes e sussurros obscuros. E antes que Ana pudesse entender as implicações, um estrondo ressoou, e o chão se abriu, engolindo tudo ao seu redor. Enquanto caía, Ana percebeu que nada seria como antes. O que quer que houvesse entre ela e Clara, entre sua família e aqueles secretos antigos, tinha se quebrado. E agora, mais do que nunca, a pergunta ecoava em sua mente. Quem era realmente sua irmã? O seu próximo passo se tornara ainda mais incerto. Ana sentiu o chão tremer. Sob seus pés enquanto caía naquela escuridão profunda. As memórias se dissolviam e ela via flashes de Clara, de sua mãe e pai, todos se misturando em um turbilhão de sentimentos. O que estava acontecendo? Tudo parecia um pesadelo sem fim. Quando finalmente caiu, não estava mais no quarto. Em vez disso, ela estava em uma floresta densa, árvores altas cercando-a como sentinelas. O ar estava carregado de uma energia que a fazia sentir-se elétrica, como se algo monumental estivesse prestes a acontecer. Com um frio na barriga, Ana se levantou, esbaforida, buscando sinais de Clara, mas estava sozinha. Clara! Gritou, mas a única resposta foi o eco da sua própria voz. O silêncio era ensurdecedor. De repente, ouvir o som de risadas ao longe fez seu coração disparar. Uma mistura de medo e esperança a impulsionou a seguir o som. Clara! Chamou novamente, agora com mais fervor. À medida que se aproximava do ponto das risadas, Ana notou as árvores começando a se mover, como se estivessem dançando. E a cada passo, ela sentia um puxão, como se as árvores quisessem que ela parasse. O que estava acontecendo naquela floresta? Então, ela a viu. Clara estava ali, de pé em um círculo de luz, cercada por figuras sombrias que parecia ter saído dos próprios pesadelos. Eram pessoas, mas os rostos não eram claros, apenas sombras sem forma, se contorcendo e murmurando. Sua irmã parecia encantada, um sorriso que Ana nunca tinha visto antes, um misto de alegria e algo mais. Clara! Ana gritou, correndo em direção à irmã. Mas ao chegar mais perto, uma força a parou. Algo a puxava para trás, um peso, uma barreira invisível. O que você está fazendo? Saia daí! Ela gritou, a voz rasgando a garganta. Ana, venha, você tem que ver! Clara disse,
Mas a voz dela também estava diferente, cheia de ecos distantes. Ana percebeu que Clara não era mais a menina inocente que conhecia. A irmã estava mudando, e não era uma mudança boa. E como se um filme estivesse sendo projetado em sua mente, Ana viu flashes, seus pais fazendo promessas em uma noite escura, segredos sendo sussurrados, o pacto que eles haviam feito. A floresta não era apenas um lugar. Era um portal, um local onde lendas tomavam vida. E foi quando ela entendeu. Clara não era apenas a chave, ela era a ligação para algo ainda maior. Você não pode ter isso, Clara. Ana gritou, a voz repleta de desespero. Mas quando Clara se virou, a luz dentro dela parecia ofuscar tudo. Não, Ana, você não entende. Eu sou livre aqui. Clara respondeu, sua voz agora soando como um coro. Nós pertencemos a isso. Sempre pertencemos. E então algo ocorreu. A sombra que cercava Clara começou a se agitar, tomando uma forma mais definida. Era uma entidade. Uma presença que parecia ter estado lá o tempo todo. Ana, você está atrapalhando, sussurrou a entidade, e sua voz parecia vir de dentro da própria floresta. A tensão aumentou, e tudo em Ana gritava para que ela fugisse. Eu não vou deixar você levar minha irmã, gritou. De repente, um vento furioso ergueu folhas e galhos, e a floresta respondeu ao seu grito. As árvores começaram a se torcer, e a presença sombria se tornou mais agressiva, clamando por controle. E foi nesse momento que Clara começou a se transformar, não em luz, mas em escuridão. O sorriso dela se transformou em algo diabólico, e os olhos pareciam brilhar com um poder incontrolável. Ana, você não pode me salvar. Ela disse já quase irreconhecível. Ana hesitou, o terror invadindo seu coração. Enquanto tentava encontrar uma maneira de resgatar Clara, uma nova visão a atingiu. A floresta vibrou e as sombras revelaram não só o que Clara havia se tornado, mas quem ela realmente era. Em um instante chocante, Ana percebeu que Clara estava indo além de um simples poder. Na verdade, ela era a própria fonte que mantinha aquela escuridão viva. E mais aterrador, ela não era a única. A energia entre elas, esse laço familiar, era a raiz que sustentava toda aquela realidade. A luz e a escuridão se manifestavam como uma única força. A verdadeira natureza da linhagem delas era a chave para um jogo obscuro que ia muito além. Não, isso não pode estar acontecendo. Ana gritou, recusando-se a acreditar. O que tinha acabado de descobrir mudava tudo. Clara não era apenas a vítima, era parte do horror. As sombras começaram a rir, as risadas ecoando na floresta em um coro demoníaco. Está feito, a voz da entidade ecoou, um som de triunfo. Ana se viu presa entre duas realidades. O que havia descoberto era além de qualquer pesadelo. E agora sua escolha precisava ser feita. Se afastar da luz ou se apropriar da escuridão que conectava suas vidas. Mas uma certeza se firmou no fundo de sua alma. O verdadeiro terror estava apenas começando. Ana estava paralisada, a cena diante dela angustiante. Clara se transformava em algo que não conseguia compreender. Uma conexão com aquela sombra que agora a cercava. A entidade se contorcia, como se dançasse em torno da irmã. E as risadas do nada faziam eco pela floresta. O peso do medo a espreitava. Clara não! Gritou Ana, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você não é ela. Você precisa lutar contra isso. Mas Clara apenas sorriu. Um sorriso que serpentava entre o familiar e o aterrorizante. Eu estou livre, Ana. Livre para ser quem realmente sou. A voz dela estava modificada, entremeada por ecos. Era como se vários seres falassem ao mesmo tempo, tornando difícil distinguir a irmã que conhecera da criatura que estava se formando diante dela. A luz que emanava do corpo de Clara ofuscava Ana, mas ao mesmo tempo deixava um vestígio de desespero. Então, algo mudou. Um vento forte começou a soprar
e as árvores balançaram violentamente. Ana sentiu seu corpo sendo arrastado para longe deles, a pressão da sombra crescendo ao seu redor. A criatura escura avançava mais próximas do que nunca, mas numa última tentativa de salvar a irmã, Ana gritou: "Clara, você é mais do que isso. Lute!" E naquele momento de desespero, quando tudo parecia perdido, a sombra hesitou. Uma onda de energia emanou de Clara e a entidade atrás dela parou, como se estivesse receando o que estava prestes a acontecer. Ana viu Clara se contorcer, sua essência lutando contra a força obscura que tentava consumi-la. Nos olhos de Clara, uma confusão, uma busca por controle. E então um brilho intenso explodiu no ar e a verdade começou a se desvelar. Clara, em um momento de clareza, olhou nos olhos de Ana. "Ana, você precisa saber, a sombra não é apenas um demônio. É parte de nós. Nós somos a chave e a porta." Ana parou. Tudo o que pensou que sabia estava se desmoronando. O quê? Como assim? A realidade da situação a atingia como um soco. No estômago. Clara estava revelando algo muito maior do que apenas poder. Algo sobre a própria família. Nesse instante, as figuras em sombras começaram a se formar, e a sombra envolveu Clara, erguendo-a para dentro de um vórtice de pura escuridão. Ana gritou, sentindo a dor da perda se misturar ao terror do que estava se desenrolando. Mas Clara era mais do que só a chave. Ela era uma ponte entre mundos. E então, tudo aconteceu em questão de segundos. Uma nova figura surgiu no meio da confusão. Uma mulher com uma aparência familiar. Era sua mãe. Mas algo estava errado. Os olhos dela estavam escurecidos, como se a ligação com a sombra estava presente, mas não era só isso. A expressão dela se contorceu em dor e os murmúrios chegaram a Ana como gritos. "Clara, você não pode fazer isso. Você não pode se entregar a ela." Ana sentiu que sua cabeça ia explodir. "Mãe, o que está acontecendo? Desde o início, o que vocês esconderam?" O horror a envolvia, uma verdade que contorcia sua mente. "Eu não posso fazer isso, Ana," a mãe respondeu, sua máscara de firmeza começando a se desfazer. "Fiz um pacto para proteger vocês duas, e se Clara não obedecer, o que ela é será perdido para sempre." "O quê?" O mundo de Ana virou de cabeça para baixo. "O pacto? Você sabia o que estava acontecendo? O que realmente somos?" O chão sob seus pés começou a se desestabilizar, mas então Clara soltou um grito que atravessou a floresta. "Ana, eu não sou só poder. Eu sou a sua irmã. Eu sou você." Com isso, o vórtice de sombras a consumiu, arrancando-a da vista de Ana. A visão dela foi sepultada sob a escuridão pulsante. Ana se viu de frente para a nova verdade. Clara não era apenas um ser iluminado ou uma chave. Ela era a batalha. E na mesma fração de segundo, Ana percebeu que ela também fazia parte do poder. A linhagem que carregavam não era um manto de proteção, mas uma maldição. As vozes das sombras sussurravam promessas, seduzindo Ana enquanto seu mundo se desmoronava. No instante em que ela sentiu que tinha tudo perdido, um grito de sua mãe rasgou o ar. "Ana, a escolha é sua. Não deixe que eles a dominem. Você é mais forte do que pensa. Ana, escolha agora." Um eco respondia, duas realidades chamando. E lá, no fundo, um vazio ameaçador pulsava, esperando para engolir tudo. Tudo que ela conhecia, tudo que amava. E nesta escolha, um nada abissal aguardava. A batalha ainda não estava resolvida. E naquele instante, Ana teve que decidir. Se entregava à escuridão que lhe ofereciam ou lutava pelo amor que ainda restava. Ana estava paralisada, a cena diante dela angustiante. Clara se transformava em algo que não conseguia compreender. Uma conexão com aquela sombra que agora a cercava. A entidade se contorcia, como se dançasse em torno da irmã, e as risadas do nada faziam eco pela floresta. O peso do medo a espreitava. "Clara, não.
gritou Ana, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você não é ela. Você precisa lutar contra isso. Mas Clara apenas sorriu. Um sorriso que serpentava entre o familiar e o aterrorizante. Eu estou livre, Ana. Livre para ser quem realmente sou. A voz dela estava modificada, entremeada por ecos. Era como se vários seres falassem ao mesmo tempo, tornando difícil distinguir a irmã que conhecera da criatura que estava se formando diante dela. A luz que emanava do corpo de Clara ofuscava Ana, mas ao mesmo tempo deixava um vestígio de desespero. Então, algo mudou. Um vento forte começou a soprar e as árvores balançaram violentamente. Ana sentiu seu corpo sendo arrastado para longe deles. A pressão da sombra crescendo ao seu redor. A criatura escura avançava em direção a Clara. Suas garras estavam mais próximas do que nunca, mas numa última tentativa de salvar a irmã, Ana gritou: Clara, você é mais do que isso. Lute. E naquele momento de desespero, quando tudo parecia perdido, a sombra hesitou. Uma onda de energia emanou de Clara, e a entidade atrás dela parou, como se estivesse receando o que estava prestes a acontecer. Ana viu Clara se contorcer, sua essência lutando contra a força obscura que tentava consumi-la. Nos olhos de Clara, uma confusão, uma busca por controle. E então, um brilho intenso explodiu no ar, e a verdade começou a se desvelar. Clara, em um momento de clareza, olhou nos olhos de Ana. Ana, você precisa saber, a sombra não é apenas um demônio, é parte de nós. Nós somos a chave e a porta. Ana parou. Tudo o que pensou que sabia estava se desmoronando. O quê? Como assim? A realidade da situação a atingia como um soco no estômago. Clara estava revelando algo muito maior do que apenas poder, algo sobre a própria família. Nesse instante, as figuras em sombras começaram a se formar e a sombra envolveu Clara, erguendo-a para dentro de um vórtice de pura escuridão. Ana gritou, sentindo a dor da perda se misturar ao terror do que estava se desenrolando. Mas Clara era mais do que só a chave. Ela era uma ponte entre mundos. E então, tudo aconteceu em questão de segundos. Uma nova figura surgiu no meio da confusão. Uma mulher com uma aparência familiar. Era sua mãe. Mas algo estava errado. Os olhos dela estavam escurecidos, como se a ligação com a sombra estava presente. Mas não era só isso. A expressão dela se contorceu em dor, e os murmúrios chegaram a Ana como gritos. Clara, você não pode fazer isso. Você não pode se entregar a ela. Ana sentiu que sua cabeça ia explodir. Mãe, o que está acontecendo? Desde o início, o que vocês esconderam? O horror a envolvia. Uma verdade que contorcia sua mente. Eu não posso fazer isso, Ana. A mãe respondeu. Sua máscara de firmeza começando a se desfazer. Fiz um pacto para proteger vocês duas, e se Clara não obedecer, o que ela é será perdido para sempre. O quê? O mundo de Ana virou de cabeça para baixo. O pacto? Você sabia o que estava acontecendo? O quê? Realmente somos. O chão sob seus pés começou a se desestabilizar. Mas então Clara soltou um grito que atravessou a floresta. Ana, eu não sou só poder. Eu sou a sua irmã. Eu sou você. Com isso, o vórtice de sombras a consumiu, arrancando-a da vista de Ana. A visão dela foi sepultada sob a escuridão pulsante. Ana se viu de frente para a nova verdade. Clara não era apenas um ser iluminado ou uma chave. Ela era a batalha. E na mesma fração de segundo, Ana percebeu que ela também fazia parte do poder. A linhagem que carregavam não era um manto de proteção, mas uma maldição. As vozes das sombras sussurravam promessas, seduzindo Ana enquanto seu mundo se desmoronava. No instante em que ela sentiu que tinha tudo perdido, um grito de sua mãe rasgou o ar. Ana, a escolha é sua. Não deixe que eles a dominem. Você é mais forte do que pensa.
Ana, escolha agora. Um eco respondia, duas realidades chamando, e lá, no fundo, um vazio ameaçador pulsava, esperando para engolir tudo, tudo que ela conhecia, tudo que amava, e nesta escolha, um nada abissal aguardava. A batalha ainda não estava resolvida, e naquele instante, Ana teve que decidir. Se entregava à escuridão que lhe ofereciam ou lutava pelo amor que ainda restava. E em um último momento de desespero, ela fez uma escolha. Não, eu escolho a luz, gritou. E antes que pudesse pensar em mais alguma coisa, um tremor percorreu a floresta. A sombra se ergueu, mas antes que fosse atingida pela luz, houve uma explosão de escuridão e uma lanterna alta de energia irrompeu através da floresta, cercando Ana. Conforme a luz começou a se alastrar, Ana viu algo estranho. A silhueta de Clara foi cercada por sombras, mas dentro do mar de trevas, algo novo se destacou. A forma de um menino. Seu olhar brilhava intensamente, e com uma voz calma, ele disse: Ana, é hora de aceitar a verdade. Quem é você? Ana perguntou. A angústia e a confusão a consumindo. Eu sou o que você sempre tentou esquecer, o que você nunca soube, ele revelou. E as memórias começaram a surgir, fragmentadas. Um rosto familiar. O pai que todos pensavam ter morrido na tragédia. Nem tudo era o que parecia, o que Ana pensou ser. Uma escuridão. Tudo girava em sua cabeça. O que você quer dizer com isso? Perguntou Ana, enquanto as árvores ao redor sussurravam, quase como se estivessem escutando. Você precisa aceitar a verdade. Aquilo que você teme é também aquilo que pode libertar Clara. Ele respondeu, a voz calma, mas com um peso que parecia ecoar através da floresta. Ana olhou ao redor, a pressão das sombras ainda pulsando, querendo engoli-las. E se eu escolher? A pergunta escapuliu da boca dela, e um nó começou a se formar em sua garganta. O garoto sorriu. Então você vai entender que a luz e a escuridão não são opostos, mas facetas da mesma história. Com um grito, Clara foi puxada mais para dentro do vórtice de sombras, mas Ana não podia deixá-la ir. Clara! Gritou, estendendo a mão. O vínculo entre elas estava se estiolando, mas Ana sentia a vontade de lutar crescendo dentro de si. Eu sou você, Ana, e você me tem que acreditar. A voz de Clara se distorcia, mas ainda soava como um eco familiar. Ana se lembrou dos momentos que passaram juntas, das risadas e dos abraços. E no fundo do seu coração, ela sabia que a verdadeira luta era para resgatar não apenas a irmã, mas a própria essência que estava em jogo. Então, em um instante, Ana tomou uma decisão. Eu escolho a luz. A declaração saiu como um trovão no meio da tempestade. E antes que pudesse questionar seu julgamento, uma luz intensa irrompeu de dentro dela, como se todo o amor que havia por Clara explodisse em uma onda de energia. As sombras recuaram e Ana enxergou Clara, presa na escuridão, buscando seu caminho para a luz. Eu estou aqui, Ana exclamou. Nós somos mais do que isso. E, enquanto a luz se expandia, ela lançou uma onda de esperança. Um globo de calor e amor, cercando a irmã. Clara hesitou, e os olhos dela brilharam com lágrimas. Ana, não sei se posso sair. A luta interna tornava-se mais intensa, mas a presença da irmã a trazia de volta para a realidade. E com um último grito, Clara se lançou à frente, enquanto a luz a envolvia, libertando-a das garras da sombra. Ana avançou, capturando a irmã em um abraço apertado. Você está livre. Não deixe isso te dominar. As duas se entrelaçaram em um laço que queimava com poder. Juntas, elas eram mais fortes, mas a sombra ainda não tinha desistido. Uma risada distante ecoou através da floresta. Um sombrio lembrete de que a batalha não terminou. Era como uma serpente que se contorcia, esperando a chance de atacar. O ar estava tenso, cheio de promessas e ameaças passadas. Não se preocupe, Ana.
Nós conseguimos, Clara sussurrou. Mas havia incerteza em seus olhos. Ana sabia que a luta ainda estava longe de acabar e que essa experiência as deixaria marcadas para sempre. Com um último olhar para a floresta sinistra, o garoto desapareceu, deixando-as com um misto de esperança e temor. Uma nova jornada estaria apenas começando, e as escolhas que fizessem moldariam não apenas suas vidas, mas também o futuro da linhagem delas. Ana apertou a mão de Clara, sentindo que esse laço só se tornaria mais forte. Estamos juntas, não importa o que venha. E enquanto as luzes do dia começavam a despontar, uma nova era se apresentava, pronta para ser desvendada. Agora é a sua vez. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para dar força ao algoritmo e apoiar nosso trabalho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final incrível. Não fique de fora dessa. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.